Bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do Transacional ao Big Data. Então a gente viu nas aulas anteriores, né, as limitações que o ambiente transacional tem, os motivadores que levaram à criação do ambiente dimensional. Depois nós vimos aí qual a importância, né, o porquê de separar o ambiente transacional do ambiente dimensional em infraestruturas diferentes. Depois nós vimos aí o ETL, né, o que seria, né, o conceito principal por detrás de ETL. Depois nós vimos aí as ferramentas, né, no caso aí o Apache Rup, né, uma ferramenta aí derivada do Pentaho, que de certa forma faz, né, facilita, né, o ETL. E agora a gente vai entrar na parte do dashboards, né, onde a gente vai ver aí os dashboards utilizando aí o Metabase. Lembrando que o objetivo aqui não é ensinar nada de dashboards, não é mostrar como que constrói, né, um dashboard. O objetivo aqui é mostrar que existem tipos diferentes de dashboards e que quando a gente está falando, né, de dashboards, a gente tem dashboards que trazem uma visão operacional, normalmente apontando aí para o transacional, e dashboards analíticos que trazem aí uma visão analítica. Lembrando que caso vocês queiram fazer o curso de dashboards, aprofundando mais nos conceitos, conhecendo outras ferramentas, nós temos o curso de Do Caos à Clareza, criando dashboards que contam histórias, beleza? Então nesse curso a gente vai focar em fazer um storytelling, em desenvolver toda a construção dos modelos, dos dashboards, né, baseados em uma história, para que o usuário possa olhar e entender ali exatamente o que está acontecendo, beleza? Bom, avançando aqui então agora continuando, né, o nosso README lá, se a gente quiser acessar o nosso Metabase, ele já está embutido dentro dos serviços que nós subimos, né, dos serviços que estão no ar. Então a gente pode acessar ele via browser na localhost na porta 3000 ou no 127.0.0.1 também na porta 3000. Então o que a gente vai fazer agora é abrir aqui o Metabase. O Metabase ele tem um visual bacana, tá? Para acessar aqui a gente vai usar aqui contato@suders.com.br. A senha, se não me engano, é liga suders 01. Se não me engano, essa é a senha. Não é? Então, deixa eu conferir a senha aqui. A senha é asterisco liga 01. Então vamos voltar lá. Asterisco liga 01. Beleza, então vamos acessar aqui o nosso Metabase, né? Então, como eu disse, o objetivo aqui é a gente poder fazer análises, né? Então, eu tenho aqui o dashboards que mostram uma visão transacional, né? Para que a gente possa enxergar, né? O que é que o nosso ambiente transacional tem. Então, eu tenho aqui pedidos por data de venda, então ele vai pegar as últimas vendas, vai fazer um comparativo, né? Se houve um aumento ou uma diminuição. Normalmente com poucos dias, né? A diferença aqui, por exemplo, de 7 dias. Aqui ele trouxe uma quantidade de produtos por categoria, como eu criei um script que padroniza, né? Então vai ter a quantidade de produtos igualmente em todas as categorias, mas essa é uma visão que você poderia ter. Outra visão que a gente tem aqui é uma quantidade de vendas nos últimos 7 dias. A gente tem aqui o total de vendas por dia, né? Dentro dos últimos 7 dias. A quantidade de pessoas que entraram nos últimos 7 dias, o ticket médio. A gente tem aqui uma noção dos produtos que mais são vendidos nos últimos 7 dias. Tá? O que é importante a gente entender aqui? Ó? Por exemplo, né? Esse aqui tem uma venda um pouco maior. O que é importante a gente entender aqui? Dentro da visão transacional, né, que traz para a gente aí uma necessidade operacional, o que eu quero ver são as últimas ações. Então, normalmente eu vejo coisas que são importantes para a operação, do tipo os produtos que foram mais vendidos nas últimas horas, até para eu dar um desconto ou não, quantidade de clientes que entraram nas últimas horas, porque se eu perceber que teve uma diminuição muito grande no número de clientes, pode ter acontecido algum problema, né? Ou até mesmo alguma informação errada, né? Eu quero ter uma noção, né, de vendas que aconteceram dos últimos 7 dias, para eu ter noção de qual é o dia que eu tive maior venda, ticket médio, para poder interpretar, né, como que está o meu financeiro. Então essa é uma visão aí operacional. Então vamos voltar aqui nas nossas análises e vamos acessar agora o nosso Data Warehouse. Opa, tá até escrito errado aqui, né? Vamos corrigir. Data Warehouse. Maravilha. Então aqui a gente tem, né, quais são os clientes que têm maior probabilidade de churn, no caso aqui a gente não tem nenhum. Quais são os produtos que têm o menor giro, né, que vendem menos, né? Então eu consigo
enxergar aqui os produtos que são um problema, né, do ponto de vista financeiro, não estão vendendo, então eu consigo criar, né, um plano para fazer isso. Eu tenho aqui qual foi o crescimento do faturamento nos últimos 6 meses, para eu ter uma noção de quanto que o meu faturamento cresceu, né? Então vocês percebem que ele cresceu aqui muito pouco. Qual foi o crescimento do faturamento nos últimos 6 meses, numa visão de gráfico linear, né? Para você ter uma noção aí, um histórico um pouco maior. Lembrando que quando vocês forem fazer os testes de vocês, os números que vocês vão receber são números aleatórios, tá? Porque tudo é aleatório, tudo é fake. Então pode ser que os números não batam com os meus aqui. Inclusive vocês podem ter situações onde o número de vendas é maior ou menor, tá? Então isso é normal. Não significa que está errado. Isso significa que os números que vocês têm são dados diferentes dos meus. Beleza? Então a gente ainda tem aqui mais informações, ó, quais foram as regiões que têm o maior faturamento. Então se a gente olhar aqui em volta aqui, eu sei que São Paulo foi a cidade que eu mais vendi, aí depois vem Minas Gerais e Rio de Janeiro, aí eu tenho uma porcentagem aqui que são estados diferentes desses 3. Isso pode chamar, por exemplo, quando a gente estiver fazendo machine learning, né? Isso pode chamar a atenção para que a gente estivesse recebendo fraude. Tá? Por quê? Porque se os meus clientes são de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? A região quase que sudeste toda ali, significa que se eu estiver vendendo para outros estados, isso está estranho, isso está errado. Tá? No nosso caso, tá, gente? No nosso exemplo aqui, beleza? Aqui eu tenho também quais categorias de produto tem o maior ticket médio, então eu começo a perceber, né? Obviamente, né, que o mundo feminino aí, né, a moda feminina vende mais que outros produtos, né? Então a gente consegue ter uma visão analítica para enxergar, né, como que está a nossa empresa, né, os nossos produtos, os nossos negócios de uma forma muito mais profunda, né, de uma forma muito mais complexa. Beleza, pessoal? Então essa é a visão que a gente teve, né, do que a gente chama aqui de old school, que seria aí aquela visão, né, que a maioria das empresas usavam aí até um tempo atrás. Beleza? Aí o que acontece agora? Acontece que quando você pega uma situação onde as empresas começam a ter uma quantidade de informações muito grandes, né, onde você percebe que os ambientes tradicionais já não conseguem mais atender a esses requisitos, a gente começa a entrar em novas oportunidades, né? Nessas novas oportunidades surgiram-se novas ferramentas e essas novas ferramentas auxiliaram o mundo no desenvolvimento do valor do dado, né? Então agora a gente vai entrar no mundo Big Data, a gente vai entender agora como é que eu levo esses dados hoje que estão no modo old school, como é que eu levo isso para um ambiente novo, né? Utilizando uma estrutura de Big Data. Então é o que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.